Olá, nós estamos ao vivo aqui no Bate-Papo NTC, diretamente dos estúdios da NTC Logística em São Paulo. E hoje a gente recebe a assessora jurídica da NTC Logística, a doutora Gildete Menezes. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E também o Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC Logística, que já esteve com a gente aqui, né? Pelo menos duas vezes. Algumas vezes. Hoje a gente vai falar sobre Conect Intersindical. É um evento da NTC Logística que vai acontecer em Vitória nos dias 2 a 5 de agosto. E eu gostaria já de começar te perguntando, doutora Gildete, que é uma das responsáveis aí de criar a pauta e de acompanhar esse evento, o que é o Conect? O pessoal que está nos assistindo entender o que significa esse evento. Tá, mas antes de falar o que é o Conect, eu queria falar assim, o que é a sigla Conect, né? Que algumas pessoas me perguntam muito. Então eu fiz aqui uma colinha porque é o nome técnico. Conect, ele é um Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, Tarifas e Mercado, e foi criado pela NTC. Ele é inclusive previsto no Estatuto como um dos objetos da NTC, né? Ele tornou-se um fórum de discussão de temas importantes, mais especificamente para tratar de assuntos comerciais e tarifários do setor, né? Muito bem. Quando surgiu, a gente tem uma média de um ano que surgiu esse evento? Bom, a NTC era criada tem 55 anos de idade já, né? Então, assim, desde quando ela foi constituída já tinha a ideia de criar o Conect. A retomada dele se deu agora em 2014, né? Porque a gente sabe que o Conect, antes a gente acompanhava os andamentos de trabalho desse evento, e ele acontecia uma vez por ano, né? Depois de algum tempo, ele acabou, não sei por algum motivo, deixou de acontecer, e agora com o tema da gestão, né? A atitude de gestão da nova presidência do José Hélio, falou, vamos retomar e discutir a questão tarifária. Então, retomou-se o Conect, e nesse intuito de trabalhar especificamente questões mercadológicas e tarifárias. Muito bem. Porque ele é semestralmente, né? Porque ele acontece agora, você falou que antigamente uma vez por ano acontecia, sim, agora sim. A gente faz ele 2 vezes por ano. Quais são essas datas e por que semestralmente? Sim, o Conect acontece geralmente no começo do ano e no meio do ano, né? Entre os meses de janeiro e fevereiro, dependendo do carnaval, e no mês de agosto. Agora até é legal o Lauro complementar, porque é uma questão muito mais técnica do que de agenda, né? Até a gente comentou anteriormente que, como tem uma questão das empresas, dos transportadores irem ao mercado para realinhar os contratos, então esse seria um período mais adequado. Não sei se o Lauro tem uma explicação também nessa linha, né? Na verdade, a gente seguiu exatamente isso, a necessidade das empresas irem para o mercado pedir reajuste, né? O que a gente faz, na verdade, no Conect é justamente levantar qual a defasagem, né? Quanto que o frete está defasado. E aí, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente informa o mercado quanto que está defasado, né? E aí cada um vai tomar suas decisões, né? Isso que é o normal, a empresa tem um contrato, às vezes dura 12 meses e tal, e aí ela não vai ter como 2 vezes por ano, né? O papel da NTC é informar a defasagem. Ela informa no começo do ano e no meio do ano. Mas para posicionar o mercado, né, mesmo aquele que está pagando, né, se o frete não está defasado, ou aquele que está cobrando, e aí decide-se lá se vão repassar, não vai repassar, de quanto vai repassar. Mas o papel da NTC é dar essa informação, né, de quanto está defasado. E se há defasagem, né, porque só tem... Até hoje só teve defasagem, mas isso não quer dizer que vá eternamente ficar defasado. A gente espera que acabe essa defasagem. A gente torce, né? Eu queria que você falasse também como é escolher uma cidade para sediar o evento, né? Tá. A nossa presidência, a nossa diretoria definiu o seguinte, que a ideia é levar o Conect para todos os lugares, todas as regiões do país, né? Porque afinal de contas é um evento nacional. Então a gente tem a seguinte estrutura de fazer regionalmente, mas o critério é o seguinte, as sedes que vão receber, elas se habilitam e aí isso é colocado, geralmente o pessoal faz isso um ano antes ou um ano e meio antes, é colocado em pauta, votado na plenária do Conect e é decidido, então o próximo vai ser em Natal, como foi em Natal, agora vai ser em Vitória, é definido pelo próprio Conect, né? E o Conect, como é que é feito a votação? No plenário, e quem vota são os presidentes de entidades sindicais, que querem levar para sua base, porque como o assunto
tarifário é de interesse de todos, então quanto mais o pessoal discutir na base ali é melhor. E aliás é o foco do CONET, tentar chegar na base, como você faz conta, como você chega o custo, como você consegue apurar mesmo o custo do transporte. Muito bem, e a partir também de uma determinada região, ou até mesmo do público em si, a partir disso que é definido as pautas, como que é feito isso? A pauta ela é definida pela participação do setor empresarial, né? Então, por exemplo, a NTC, a gente acompanha aqui e monitora os assuntos que estão aí ocorrendo a cada dia, toda semana. Você tem uma publicação de uma portaria, de uma resolução, o governo baixa publica uma lei, a gente vai acompanhando. Mas a gente pede sugestões para as bases, para que as bases nos encaminhem, olha, eu queria sugerir tal assunto, a gente faz um apanhadão lá no próprio CONET também, e a gente vai colhendo das bases. E aí, se a base, mais ou menos, a gente junta aquilo ali e faz uma forma de chegar. Mas muitas vezes a gente monta uma pauta e no prazo de acontecer o próximo CONET, vem uma publicação nova, um assunto relevante, a gente acaba tendo que trocar. Então é assim, é bem flexível, mas é bem focado naquilo que o setor pretende discutir. Porque afinal o CONET, ele é feito para que o empresário se reúna e discuta os principais assuntos. Então é ele que tem que definir, né? Porque a NTC organiza, mas quem define isso é o setor. A gente ia te perguntar a respeito, né, de quem participa do CONET, né, e quem pode participar do CONET. Você já deu aí uma deixa, queria que você reforçasse esse convite também, não deixa de ser. O CONET, ele é para todo aquele, assim, é focado principalmente no empresariado e nos líderes sindicais, que também são empresários, né? Mas hoje ele é aberto. Toda pessoa que tem interesse em conhecer um pouco mais, entender, discutir o assunto, ele é aberto. No entanto, a participação dele, a participação geral, é aberta. No entanto, a participação na votação dos temas que vão ser abordados, nos encaminhamentos que tem que ser dado, só quem pode votar são presidentes de entidades sindicais. Entidades, né, sindicais, que não só sindicais, mas também as associações que são do nosso segmento. Então, todos podem participar, tem direito à voz, participar, mas na hora do voto, do encaminhamento, são só os líderes de entidades. Muito bem. Eu queria que a gente falasse também um pouquinho da edição de Vitória, né, que é ali a entidade que está nos apoiando, é o Transcares, né, a entidade anfitriã. Mandar um abraço para o presidente Demar Pet, também toda a equipe de comunicação que a gente vem conversando a respeito desse evento. Eu queria que você me falasse, ou vocês me falassem, o que vocês esperam das discussões para esse ano. Até porque é um ano super importante, né? Vem desde o início do ano muitas coisas, muitos temas relevantes para o setor de transporte rodoviário de cargas, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom, na parte, eu vou falar um pouco, aliás, eu queria só complementar, que a questão, a gente fala que o CONET ele é especificamente tarifário e mercadológico, né? Como já estamos agora na 8ª edição, né, começou em 2014 lá em Fortaleza, a gente acrescentou ao CONET a questão da intersindical. O que é intersindical? É uma reunião que acontece no mesmo, assim, são 2 dias de evento, né, tecnicamente falando, primeiro dia CONET, segundo dia intersindical. No primeiro dia é questão do mercado tarifária. No segundo dia são temas que não são afetos a essas 2 áreas que eu falei. Então, qualquer outro assunto, por exemplo, um assunto que esteve na pauta há muito tempo, a reforma trabalhista, a gente acompanhou, conseguimos uma aprovação. Agora vai entrar, por exemplo, um marco regulatório, é um tema que está na pauta, acho que umas 4 ou 5 edições já, né, Lauro? Desde que quando começou a discutir o marco... Desde Bento, né? Desde Bento começou a discutir. O Bento foi em 2016, né? Onde a gente finalizou a participação na reforma trabalhista. E agora, por exemplo, o marco regulatório desde então está na pauta. E aí a gente vai discutir agora também, nessa edição, além do marco regulatório, a questão da política de preço mínimo de frete, que veio como consequência dessa paralisação dos motoristas, dos transportadores autônomos, né? Então, assim, e também a questão do roubo de carga, que há muito tempo está na pauta, a gente não consegue ainda viabilizar. E como até pela proximidade ali com o Rio, né, Vitória também sofre com isso. Então, assim, a gente está vendo que esse CONET, ele vai ser um pouco diferente, porque está relacionado com 2 assuntos importantes da reforma trabalhista. Manutenção das entidades sindicais, né, com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, e agora a questão da política de preço mínimo de frete, né. A gente acha que vai dar bastante discussão,
E a gente pede para que o empresário, mais do que nunca, participe, vá, colabore, porque a gente tem que sair dali. A NTC, ela organiza o evento, mas ela tem no Conect uma fonte de buscar propostas, soluções, discussões, encaminhamento. A gente, digamos assim, a gente é mero encaminhador dos assuntos, né? A gente não pode tirar da cartola. Então, a ideia é que o pessoal vá nesse Conect, discuta, veja a posição, como é que as empresas vão agora trabalhar em cima dessa política de preço mínimo, se aprovada for agora, está para aprovar recentemente aí. Então, a gente espera muito que isso possa trazer para o segmento afinar o discurso, definir como é que vai encaminhar, ou pelo menos dar o caminho, né? Vamos seguir nessa linha aqui e quem puder se adequar na medida do possível. Essas discussões do Conect, né, e também na Intersindical são discussões também para o Brasil todo, né? Muitas medidas ali tomadas interferem também em outros setores do país. Você poderia citar algum item que foi discutido lá, que depois a gente acabou tendo algum êxito? Bom, vou falar o caso da reforma trabalhista, né, que a gente levou para o Conect. A gente levou lá alguns, acho que foram na época 33, né? 37 pontos que a gente tinha ali como ponto que era essencial para discutir. Levamos, discutimos, fizemos isso em proposta de projetos de lei, encaminhamos, trabalhamos isso aí com o aval, né, do plenário do Conect e transformou na reforma trabalhista. E o impacto foi no Brasil inteiro, né? Um deles, por exemplo, que eu estou falando agora, é a questão do imposto sindical, que aconteceu de você não ter mais a obrigatoriedade do recolhimento. Mas, por exemplo, a jornada de trabalho, a jornada do motorista profissional. Então, assim, a gente tem... Geralmente, o assunto que é ali no Conect é muito afeto ao TRC. Na intersindical tem impacto em outras áreas. E aqui eu me lembro assim, mais agora a questão da reforma trabalhista. A nossa participação foi bastante relevante. Muito bem, Laura. Falar de custos, né? Que você é o rapaz dos custos, como eles te chamam? Vive dando palestra, né? Laura, eu queria que você me falasse, normalmente todos os eventos, né, como vocês falaram, existe uma pesquisa de defasagem, né, do TRC, e eu gostaria que você me falasse como que é feita essa pesquisa. Então, a pesquisa ela é feita 2 vezes por ano, né? Como falei, em janeiro e agora em julho. Semana que vem a gente deve enviar aí a pesquisa. Nessa pesquisa do meio do ano a gente trata de como foi o mercado de transporte no começo do ano, no primeiro semestre, e do início do ano a gente trata do ano inteiro, né? Como foi o ano, por exemplo, como foi o ano de 2017. O resultado da pesquisa a gente apresenta lá no Conect. Então a gente pergunta para as empresas se o mercado para ela melhorou, piorou, se ela cresceu, se ela diminuiu, se teve lucro, teve prejuízo, né? E também a questão da defasagem. Então, como a NTC ela calcula os custos da atividade de transporte, a gente pergunta se as empresas, o frete que ela recebe está acima ou abaixo do custo apurado pela NTC. É isso que resulta na defasagem. Então, se cobra mais ou a menos. Né? Então, são várias questões, na verdade são 20 e poucas questões que a gente faz, uma coisinha rápida, múltipla escolha e tal, mas que dá para a gente ter uma noção de como que o setor está caminhando, né? Para que lado está caminhando, se está crescendo, se não, se está com qual dificuldade, aonde. Qual que é a relevância dela para o setor? Qual que é a relevância dessa pesquisa para o setor? Né? O que você acha, como que ela representa o TRC? Então, eu acho que o TRC ele tem uma dificuldade muito grande em informar preço e cobrar pelo serviço que ele presta. E nesse sentido ela tem uma contribuição grande porque ela mostra para o empresário o quanto ele está cobrando, se a cobrança está boa ou está ruim. Né? Então, à medida que o número cresce, a defasagem aumenta, a gente vê que o mercado realmente está cobrando mal. E se o número está diminuindo, quer dizer que o mercado está cobrando um pouco melhor. Como eu disse, em todas essas edições aí do Conect, o frete sempre esteve defasado. Né? Então, não teve nenhuma vez onde o pessoal estivesse cobrando mais do que o custo apurado pela NTC. Com essa greve aí dos caminhoneiros, pode vir a afetar essa pesquisa? Você já consegue dar um spoiler para a gente? Então, assim, com relação à greve e à paralisação, sim, afetar talvez, sei lá, no médio e longo prazo, porque a paralisação chamou a atenção para o frete, para
o valor do frete. Né? O que a gente espera é que, a partir dela ter chamado a atenção, que o pessoal comece a cobrar um pouco melhor. Não é isso que as pesquisas que a NTC tem feito tem mostrado, mas a gente espera que a paralisação, no médio e longo prazo, melhore essa questão de cobrança no valor do frete. Falando aí, né, em paralisação de caminhoneiros, a gente sabe que o Conect passa por diversas cidades. Eu gostaria que você me falasse as cidades onde esse evento já passou. Ah, tá. A gente fez em Fortaleza, em Salvador, Floripa, São Paulo, Bento Gonçalves, Rio Quente, em Goiás, Rio de Janeiro e Natal, o último agora, e agora em Vitória. E a próxima, né, já vamos marcada para fazer na Paraíba. Muito bem, pessoal da Paraíba já, aliás, já aguarde. João Pessoa, né? Cidade João Pessoa. Muito bem, eu queria saber se existem outros pontos, né, importantes em relação à defasagem. Não, assim, um ponto importante, como eu já disse, da defasagem é justamente mostrar para o mercado como que ele está cobrando, né? A qualidade da cobrança dele. Né? A defasagem é um item só dos componentes tarifários, é um item que fala do frete e peso, tal, a gente já falou em outras oportunidades. Mas a pesquisa também mostra que cobranças importantes também não são nem feitas, né? Não é nem que não tem defasagem, porque nem cobrando o mercado está cobrando. Por exemplo, que é o caso do frete-valor, que é tão importante quanto o frete-peso. É um componente que só 30% das empresas cobram frete-valor. É isso que mostra a pesquisa, quer dizer, 70% das empresas não cobram frete-valor. Então, nesse caso, não dá nem para dizer que é defasado, porque o pessoal nem cobrando não está. Né? Então, o que a gente mostra, ou tenta mostrar nesses eventos, chamar atenção para isso, é para que o empresário cobre melhor o serviço que ele presta. Né? Então, não é só a defasagem. A defasagem é um dos itens, né? Mas tem outros componentes aí que são tão importantes quanto, que nem cobrados não são. Né? Queria que vocês me dessem opinião em relação ao público, né, em todos esses eventos, o que vocês veem ali, né, da participação deles, né, se precisa de mais participação. Queria que vocês comentassem um pouco desse público, porque ele é importante, né, nessas decisões. Assim, eu tenho visto, eu participo desde a terceira edição, né? Assim, a participação no Conect, durante o evento, ela é bastante efetiva, né? De empresários, de líderes de entidades sindicais e tal. O que eu gostaria de frisar é o seguinte, que a participação do Conect tinha que ser antes do Conect também. Por exemplo, quando a gente solicita que envie sugestões de pauta, críticas, sugestões, para a gente poder, de repente, encaminhar o trabalho, a gente fica um pouco carente, né, Laura, de informações. Você manda uma pesquisa, você não obtém retorno. Então, assim, é muito bacana, é ótimo receber o pessoal lá, e o pessoal fala, se manifesta, dá sugestões e tal. Só que eu vejo que a gente tem uma máxima que diz que o Conect não termina quando acaba. Só que eu percebo que quando ele acaba ali o evento em si, eu não vejo, assim, se não for a NTC ficar motivando, né, chamando o pessoal, dando informação, se esvazia um pouco. Então, o que eu gostaria de ver no Conect é o Conect continuado até o próximo, né? Você ter ali um andamento, por exemplo, um tema que eu estava fazendo aqui, um levantamento dos Conects desde quando começou, logo no começo, o José Hélio, quando ele assumiu, ele falou, ó, eu quero tomar o tema gestão e atitude, e a questão tarifária vai ser um dos motes da minha gestão. Você vê, desde 2014, estamos em 2018, esse assunto mais do que nunca está em pauta agora com essa questão da política do preço mínimo. E eu percebo, assim, que a gente vê pouca participação entre os Conects. Isso eu acho que o setor poderia ser um pouco mais ativo, né? Um pouco mais, trabalhar mais de ofício, né? Não esperar que a entidade faça, que provoque, que mande informação, que realmente participe. O Conect não é da NTC, o Conect é do segmento, né? Eu também acho que o empresário podia participar mais também, né? Porque a gente tem lá 300 pessoas, né? Muito. Mas empresário mesmo, claro, todos são empresários, mesmo sendo muitas vezes representante da Sim. categoria, né? É um empresário. Mas a gente, num universo aí de 40, 50 mil empresas, ter 300 é muito pouco, né? Poderia ter uma participação maior. A gente vê congressos aí de outros segmentos onde a participação é muito maior, né?
E o que é importante, porque assim, a NTC, como a Gil disse, ela encaminha as coisas, mas quem sente a necessidade daquilo que está acontecendo, a necessidade e a consequência daquilo que está acontecendo, é o empresário. A gente só encaminha. Agora, se não chega para a gente o que deve ser encaminhado e como deve ser encaminhado, é difícil, né? Então o pessoal muitas vezes a gente escuta, fica reclamando, a NTC não faz isso, não faz aquilo, mas também ele não vem aqui, não participa e não traz para a gente o que ele quer que faça e como ele quer que faça. E o principal, né, Laura? Quando o CONET, quando você termina o CONET, finaliza o trabalho, tem ali uma pauta de encaminhamento, você não faz isso sozinho, você tem que fazer com o setor. E eu percebo o seguinte, o principal, a razão de existir é o seguinte, é fazer chegar o custo o índice de defasagem, o encaminhamento lá na base, porque quem está aqui, quem tá acompanhando, já tem isso. Mas o nosso foco é alcançar quem não tem na base. Então eu sinto que a base poderia ser ser melhor alimentada, melhor dada informação, porque a gente faz o trabalho, dá informação, encaminha, mas eu vejo que existe uma falha de comunicação da base, de chegar lá naquele pequeno empresário que não conhece a NTC ou que não é filiado a uma entidade. Porque mesmo não sendo filiado, ele pode participar do CONET. E muitas vezes ele nem sabe o que é o CONET, porque a base não tem feito um trabalho de divulgar isso lá na sua... É bom lembrar que o CONET é aberto a qualquer empresário do setor. Sim. Né? Aliás, não precisa nem ser transportador, até o próprio contratante, o embarcador, se quiser participar, ele se inscreve e participa. Então, o que a gente sente falta disso, né? Não adianta ficar reclamando nas redes sociais, disso, daquilo, e depois quando você tem uma oportunidade para ir lá, dizer qual é a tua opinião, solicitar uma ação mais efetiva, ou de uma ação que ele acha que seria importante fazer, ele não vai lá fazer e não vai discutir com os demais, porque também não adianta, né? Você tem que discutir com os demais. A maioria que decide. Não adianta você achar que você vai lá e vai mandar, porque você tem outros lá. Então você pode até achar que a tua posição é uma posição importante, mas se os demais acharem que não, a gente representa o setor, né? Lá a resolução é do setor, não é individual de uma empresa de outra. Mas é importante que ele coloque. Sim, mas no lugar certo, né? Se for adequado, é que eu falo. Se quer discutir questão do setor, o foro é o CONET. Esse é o foro. Eu falo, não adianta ficar que nem a gente sempre compara, nem ficar lá, aquelas senhoras na janela fazendo fofoca ali, porque isso aí não resolve nada, entendeu? Você tem que ir no fórum adequado e ir lá sim falar. Porque ficar só reclamando aqui, reclamando ali, falando, isso aí não resolve. Tem que ir lá no fórum, pedir a palavra e falar a sua opinião. Inclusive, até para a gente entender tecnicamente como é que funciona o CONET, né? O CONET é ente sindical. Quando tem um assunto que tem que ser discutido e encaminhado, a gente coloca em votação. O plenário, a gente monta um formato diferente de plenário de votação, né? Onde os líderes das entidades votam e ali, dependendo da situação, tem uma resolução do CONET. A resolução é encaminhada e é um documento oficial. É uma espécie de procuração que o setor concede à NTC para que ela encaminhe as demandas. Então, assim, é muito bacana. Às vezes o pessoal fala assim, eu queria discutir sobre tal assunto, já foi discutido, já está encaminhado, já virou, por exemplo, uma proposta de projeto de lei, ou transformou-se num ofício, ou já agendou uma reunião com algum órgão, e às vezes a pessoa não sabe porque acha assim, eu não sou do setor, eu sou um pequeno empresário, eu não sou líder, eu não vou lá. Tem que ir, mesmo que você não vote, mas você sabe que o assunto está sendo encaminhado. Também é importante o seguinte, a NTC, ela encaminha e tal, mas ela não tem poder de decisão, não tem como obrigar o governo. Foi solicitada a NTC foi 2 vezes na Petrobras, pediu para ela mudar a política, o presidente Zélio foi lá uma vez, eu acho que o Rebuzzi, lá do Rio de Janeiro, sim, ele pediu para o Rebuzzi ir lá na reunião. Eu mesmo fiz 2 pareceres mostrando que a dificuldade do setor em absorver essa política de reajuste de preço. Mas a Petrobras simplesmente ignorou não, mas mandou uma carta dizendo que não ia mudar, que a política tinha que ser desse jeito, que no mundo interessa, e acabou. Então, muitas vezes, porque não deu certo, o pessoal acha que a gente não fez nada, mas não é, a gente tenta, mas a gente não tem esse poder de obrigar o governo a fazer do jeito que a gente quer. Né? Então, a gente tenta, mas nem sempre dá certo. No caso da reforma trabalhista, deu certo, muito certo. Sim, mas no caso da mudança da política, não deu. A gente brigou, estava brigando desde o ano passado, mas não teve jeito. Mas só você, para a questão da reforma trabalhista, a gente
coletou no Conect lá de Bento as sugestões, foi aprovada, foi deliberada, a gente encaminhou, e aí depois o trabalho o trabalho político, né, junto aos deputados, senadores da sua base, foi feito com todos. Então isso é legal, porque você consegue engajar todos aqueles que estão ali, porque estavam no Conect, estavam na sindical, participou, viu o trabalho, viu que é sério, eu vou me engajar. E aí você consegue um resultado assim, coletivo, né? Um resultado, um trabalho coletivo. Sozinho ninguém consegue nada. Outra coisa que também que a NTC conseguiu, que é importante, foi a questão da desoneração da folha. Sim. Que a NTC brigou desde o início, logo no começo, para incluir o setor que tinha ficado fora, conseguiu incluir, depois conseguiu que o setor fosse incluído no rol dos permanentes, que depois acabou, e agora de novo, quando queriam tirar fora, a NTC conseguiu mais um prazo aí, e conseguiu inserir o setor lá novamente, né? Então, assim, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, mas a NTC está... o que tem que saber é que a gente está sempre tentando, né? Está sempre tentando ajudar. Eu gostaria que vocês, então, me dessem aí dicas e sugestões para que as pessoas que forem nesse Conect, o que elas devem fazer no pós, né? Como elas vão levar essas informações para as bases dela? Quais são as dicas que vocês dão? Sim. Bom, a gente até fez um trabalho, o Lauro me ajudou, o Zé ele aproveitou. A questão é a seguinte, como a gente está focando agora no tema questão tarifária, por exemplo, você sai do Conect com as informações de defasagem, de índice de custo. Tá? O que eu recomendo que as bases façam? Façam reuniões, criam câmaras técnicas, discutam isso internamente, submetam os seus associados a curso de formação de frete, né? Porque tem a questão do frete e a questão do custo, né? Formação, mas assim, realmente, repasse, publique, né? Multiplique aquilo que você ouviu lá no Conect, de negativo até de positivo, até de negativo, na sua base. Porque senão fica sempre nós falando para nós mesmos. Então a minha dica era o seguinte, acabou a reunião ali, inclusive eu, como fui nomeada secretária do Conect, a gente costuma, acabou o Conect, eu faço uma ata com todos os encaminhamentos, preparo o documento, então se alguém tiver precisando de algum material, liga para mim, está à disposição, disponibiliza, a gente encaminha em formato Word, PDF, para o pessoal ter subsídio para chegar na sua base e fazer com que o Conect continue, né? Não acabe quando termina, continua até o próximo Conect. Então a sugestão é levar para sua base, multiplicar, fazer reuniões, fazer minis Conects, né? Nas suas bases, através de suas comissões, seguir mais ou menos essa linha, assim. Porque assim, a NTC, como eu falei, ela tem, o poder dela é limitado. O que a gente faz fazer essas reuniões, passa os números, mas a gente não tem como obrigar ninguém a cobrar o que tem que cobrar da forma correta. A pessoa ou as empresas que tem que se convencer de que ou ela está fazendo errado ou que ela tem que fazer melhor, mas o fato é que a gente não tem como obrigar ninguém a cobrar nada, nem aumentar, nem diminuir frete. Isso aí a gente orienta. Os números, a gente oferece os números para o mercado. Como esse número vai ser tratado, como eu disse, cada um tem que avaliar dentro da sua empresa, né, junto ao seu cliente, se cabe ou não cabe, quanto cabe daquele número, se tem que ser mais ou menos. Aí cada um, o que a gente faz é justamente fazer esses eventos e chamar atenção para o número. Agora, como cada um vai tratar o número, aí tem que ser discutido ou dentro do sindicato, ou internamente dentro da empresa, mas aí já não cabe a nós da NTC, né, ou de entidade nenhuma, a fazer isso daí. O legal é dizer o seguinte, que a NTC ela tem todo o material, né, Lauro, de que pode subsidiar esse trabalho. Então, assim, acabou o Conect, usa a NTC, pega informação, procura o Lauro, o DECOP, que é o Departamento de Custos Operacionais aqui, onde o Lauro trabalha diretamente, tem muita informação para dar. Então, assim, não termine o Conect no final no dia 5, né? Esse é o conselho. Muito bem. Até gostaria que vocês deixassem também os contatos de vocês, para quem tiver dúvida, né, tá nos assistindo, tem alguma dúvida referente ao Conect, até mesmo sugerir, né? Sim. Né, a sugestão de pautas também é importante. A pauta do Conect, ela pode ser alterada até o último minuto do segundo tempo, né? Porque e tem que ser assim mesmo, porque de repente surge aí até agosto, surge aí um assunto de extrema relevância, a gente não pode deixar de falar, tem que pautar, né? Então, o meu contato aqui em São Paulo, na NTC, é o 11-2632-1531 e o celular também 11-99261-9904
E o e-mail é jurídico@ntc.org.br. Quer passar os seus contatos, Laura? Eu aqui na NTC é 11 2632 1526 e o e-mail é o lauro@ntc.org.br. Gil, como que a pessoa que está nos assistindo, que nunca foi no evento, né, ela não tem informação a partir, né, desse momento que nós estamos aqui, né, mais uma vez, levando informação para o nosso público aí através das redes sociais, como que ela consegue se inscrever no Conect? Tá, a gente no site da NTC tem lá os eventos da NTC e você vai encontrar lá uma aba escrito Conect. Você faz a inscrição, essa inscrição é encaminhada para o pessoal da organização e aí lá tem um telefone para contato da Karina que vai dar informações do local, de valores, de hospedagem. Acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. É o ntclogistica.org.br? Portal NTC. Portal, né? Portal NTC. É isso. Então, muito bem, então, vocês querem... Gostaria de reforçar o convite, convidar todos para participar do Conect e não deixar de participar, principalmente nesse momento aí que a gente acabou de sair de uma confusão nacional com essa paralisação e a gente vai ter que ouvir o setor, dizer o setor, o que a gente vai fazer a partir de agora, porque a gente vai ter que trabalhar o antes e o depois dessa paralisação, que o impacto não só político, né, o impacto econômico, mas também político, inclusive conceitual, né? Porque agora da contratação, como é que vai ser contratar autônomo, se vai usar carga própria, se não vai contratar mais, tudo isso vai ter um impacto na forma de prestar serviço de transporte. Então é o seguinte, vá ao Conect, discuta, leve sua sugestão, leve sua crítica, a gente está aqui sempre para tentar melhorar e levar para o setor, né? Sempre assim, forma dele participar e melhorar cada dia mais no nosso segmento para a gente conseguir chegar num ponto que a gente seja um setor devidamente, tenha o respeito que ele merece, né? Além disso, a gente vai ter um outro assunto lá que é o marco regulatório, né? Sim. Que vai mudar o setor completamente. Quer dizer, tem muita coisa ali que é uma novidade e o setor vai ter que discutir como implementar, como tratar, né? Não só a política aí de frete mínimo, de preço mínimo, mas também o marco regulatório que vai mudar muita coisa, né? E o setor tem que discutir como ele vai implementar e como ele vai encarar algumas coisas que essa nova lei aí vai trazer, vai impor para ele, não vai nem trazer, vai impor para ele, então tem que ser discutido, né? Tudo isso mesmo. O marco regulatório, ele, mais ou menos comparando, vai ser como se fosse a lei que criou a Lei 13.103, que trouxe a profissão, que regularizou a profissão do motorista profissional, né? Que agora tem que se mudar a forma de contratar, tempo de direção, isso aí não tinha, a mudança cultural. E o marco regulatório vai nessa linha, vai mexer com a questão securitária, com a contratação, criação de novos documentos, né, a questão da responsabilidade do transportador. Então vai ter bastante coisa para a gente discutir. Muito bem, então agradeço a participação de vocês, né? Obrigada. Gil pela primeira vez, volte mais vezes para trazer para nós informações diversas. E Laura também, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Obrigado. Eu agradeço vocês que nos assistem mais uma vez. Quero deixar os contatos aqui para falar quem quiser participar do Conect. O e-mail é eventos@dba-c.com e o telefone 4810 4098, falar com a Karina. Se vocês tiverem outras dúvidas, entre em contato com a gente através do portal ntc.org.br, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Um forte abraço e até o próximo Bate-Papo NTC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.